Já está nas nossas redes sociais, você falou 2-1, mas era muito o que a gente falava com relação à análise pré-jogo. A gente vai entrar nos pormenores dessa eliminação, velho Vamp. Mas era claro que era um jogo difícil, era um jogo equilibrado, que o Brasil precisaria ser muito eficaz. O Vampeta gosta de falar, ele fala o que tem que ser dito e pronto, acabou, rapaz. Tá nem pra nada, não. Bruno, Flávio, boa tarde a todos. A brincadeira lá na elevador, né? Descendo aí com o pessoal da PAN. Vamos abrir o jogo, vai ser 2-1. A minha falou, tô com raiva, então vou ficar mais ainda. Ele vai fazer 2. E o Flávio falou, ele faz, né? O Flávio também acertou. Só que aí ele falou, vou foder o Flávio Prado, ele falou, vou fazer 2. E vou ajudar o Vampeta. Ele disse assim, brincadeiras à parte, pra mim não foi surpresa nenhuma nada o que aconteceu durante essa Copa do Mundo. Não tô falando só... E é igual eu falei, cara, os caras eu acho que estão com o mesmo técnico há 6 anos e o ciclo da seleção brasileira foi essa porcaria aí que a gente viu, né? Foi, velho, nem sei, foi Diniz, Dorival, o próprio Ancelotti que tá agora, e detalhe, Diniz no Fluminense e no Brasil, tá? Nunca tinha visto isso na minha vida, rapaz. Pode ser que tenha acontecido, minha memória apagou em algum momento aí. E eu não lembro, mas que eu me lembro de cabeça, eu nunca vi isso na minha vida, velho. No grupo do Brasil, não. No geral. Talvez, só uma coisa. Cabo Verde tão longe. Com ressalva, assim, não duvido que pode ter acontecido em algum momento aí pra trás aí, eu não esteja lembrando. Mas, por exemplo, como uma solução provisória. Até o momento, o Diniz estava ali em definitiva. Ele ia ver se desse certo e ia continuar. Mas agora o Diniz foi lá e assumiu a seleção brasileira. Isso é uma maluquice sem tamanho. E o Uruguai ser eliminado na primeira fase. Classificando 3. Sim. O Uruguai, né? Com os jogadores que tem. O Brasil ganha na fase a Alemanha. Do Haiti, Escócia. Os 20 primeiros minutos contra o Marrocos foi ruim. Mas eu poderia ter ganho aquele jogo também. O Marrocos de hoje enfrenta aí a França, né? A favorita. Então, em termos de resultado, quando chega para pegar a Noruega, de igualdade. Por quê? O Brasil tem uma dupla de zaga que estava jogando há menos de um mês, 40 dias. A final da Liga dos Campeões, um por cada lado. Marquinhos Gabriel, Magalhães. A zaga do Brasil é melhor do que a zaga da Noruega. Legal. Mas o ataque da Noruega tem um cara que faz mais gol. Eu não quero nem pegar o outro lado, mais Sorlote, né? Tem 20 gols na temporada, 26. Parece 20 gols. Se você pegar toda a temporada de todos os atacantes brasileiros... Mas com o Sorlote também na ponta direita, né, cara? Assim, não que ele faça mal a ponta direita, mas não é a praia dele, né? Eu acho que o Sorlote tá no Atlético de Madrid, né? Eu sempre confundo o Sorlote com o Gyökeres, não sei porquê, os dois me lembram muito. Igual o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva. Quem nunca confundiu os dois é maluco. Cafu e Ednilson. Esses caras tudo parece irmão gêmeo, cara. Mas se eu não me engano, o Sorlote no Atlético de Madrid é centroavante, né? Não dá a quantidade de gols que tem o Haaland e o Sorlote que foi substituído no intervalo, né? O meio-campo do Brasil, eu achei o meio-campo lento. O Bruno Guimarães bateu quando ele perde pênalti. Né? A Noruega tá jogando parecendo que o Raja jogava lá no Operário. Não, e com todo respeito, tá? Eu vejo todo mundo falar do Haaland, do Sorloth, do Nusa. Para isso, eu não vejo ninguém falar muito de ninguém, não. Mas poucas pessoas, algumas falam do Odegaard, cara. Impressionante, tá? Impressionante como é que o cara dita o jogo da Noruega, velho. Falta um meio campo desse no Brasil, velho. Porque no Brasil tem Casemiro, mas não é um distribuidor de passe. Tem... Quem tava no meio campo também? Bruno Guimarães, né? Mas, sinceramente, também não desempenhou muito bem nesse jogo. E tinha um Paquetá, né? Mas lesionou, que eu vi uma galera feliz, mas, sinceramente, se o Paquetá tivesse nesse jogo, talvez a postura do Brasil teria sido outra, tá? De deixar os caras menos com a bola e tentar envolver eles com mais passe. Se o Paquetá tivesse no time, não tivesse lesionado, né? Mas não tava, infelizmente. E outra coisa, muita gente critica o Rafinha, mas, sinceramente, apesar do jogo que o Ryan fez bem, não foi uma má partida do Ryan, o Rafinha na ponta direita teria contribuído muito mais defensivamente, tá? Eu sei que tem gente que não curte muito ele, que não apresentou o que ele apresenta no Barcelona na seleção brasileira, mas principalmente ofensivamente também. Só maluco que fala que não, é porque ele não encaixou na seleção brasileira ainda. Mas defensivamente ele teria contribuído mais. E outra coisa, eu teria para esse jogo escalado o Luiz Henrique. Talvez não como titular, talvez não. Mas se o plano era colocar o Neymar, ao invés de ter colocado o Endrick, eu teria colocado o Luiz Henrique na ponta direita, que ajuda melhor na marcação, tem mais explosão para ir e voltar, e o Neymar de falso 9, se fosse esse o plano. E talvez, cara, por isso eu acho que foi um erro colocar o Neymar, não criticando o Neymar, obviamente, que ele fez o gol de pênalti, que se o
que se o Gabriel Magalhães tivesse feito o pênalti anterior que ele perdeu, o Brasil tava ganhando de 1-0, talvez o cenário fosse outro. Mas não colocaria o Neymar, porque além de tudo, do mau desempenho físico e todos os outros aspectos aí, ele é um homem a menos marcando. E em campo já tinha o Vinícius Júnior. Não dá pra tirar o Vinícius Júnior com a seleção brasileira empatando. Então eu manteria o Vinícius Júnior e colocaria o Luiz Henrique na ponta direita. Assim, pô, digo, pô, ninguém vai dar o bote pra tomar bola do pé desse cara. Eu tava falando faz tempo, parece jogo de 1970. Pô, eu também tava. Assim, que isso aí, o Brasil é o Brasil. Com 5 estrelas, tem que dar o bote, pô, mas faltava pedra no meio campo. Casimiro mais velho, Bruno Guimarães se abate sim, quando perde um pênalti de Copa do Mundo. Em campeonatos você se abate, mas em Copa do Mundo, jogos de mata. E eu vi aquele zagueirão, aqueles dois zagueiros lentos, saindo tocando. O Odegaard pisava na bola, ficava olhando. Eu acho que o Odegaard nunca teve tanto espaço pra jogar na vida dele. Mas muito lento, mas assim, não tem ninguém pra dar o bote, porque aquilo faltava mais uma pedra no meio campo. Acho, a pessoa falou, entrou o Neymar, entrou o Danilo, o problema pra mim foi tirar o melhor jogador do tirou, não é? Gabriel Magalhães. O melhor jogador do Brasil na partida tava sendo o Martinelli. Gabriel Magalhães. Nossa, eu não sei porque eu até comentei agora há pouco, né, do Magalhães, que eu acho que foi o primeiro erro do Ancelotti tirar ele. Primeiro não, né, depois, obviamente, mas pra mim é uma maluquice tirar o Gabriel Magalhães. Não podia ter tirado, cara. Pelo amor de Deus, tá maluco. Tava bem. E tal, o Ancelotti vai e tira, né? Isso é a opção dele. Mas, ele, além de contribuir muito defensivamente, cara, é um monstro defensivamente, dá muito volume na defesa, ele ajuda muito nos contra-ataques, cara. Você pode olhar o jogo do Brasil, das principais achadas de contra-ataque que o Brasil teve, ele estava envolvido, seja defensivamente tirando, seja recuperando bola de segunda, alguma coisa do tipo, organizando o contra-ataque, tô abrindo lá no Vini, pode perceber no jogo, se for reassistir. Resultado de 2-1, desde a Copa do Mundo, Brasil, pra mim foi normal. Não vejo o Brasil sobrando aqui assim, não, tá normal. Aí depois dos programas de televisão, todo mundo falando, não, mas antes todo mundo dizia que era pau a pau. Quando perde, faz esse escândalo todo. Justamente, os caras tiveram um ciclo bem melhor. O Japão, no segundo tempo, ficou isso. Não ataca mais, abdica de atacar por trás, respeitou muito. Porque aquilo tem. O Bruno fala sempre aqui, ó. É capaz de o Brasil fazer um jogo duro contra a França, a Inglaterra, sei lá, a Espanha, e ao mesmo tempo pode perder do Japão, de uma Suíça. Porque o que fazia muita diferença no futebol brasileiro, 58, 62, 70, era a dupla de ataque. A dupla de ataque era mortal. Já em 94 também? Não, 58, não, até 2002. 2002 tem o Ronaldo ali, cercado com o Rivaldo sempre foi fazer gol. Sim. O Ronaldinho ainda tá crescendo na carreira. O Rivaldo fez 5 gols, então. Chega os dois na final com 6. Fez 6, né? 6, né? 6, na pressão foi bom falar os dois com 6, eu acho. Então, quer dizer assim, aí tem o Vinícius Júnior de um lado, o Ryan do outro, Matheus Cunha fazendo esse movimento de ir e voltando, acabou sendo substituído. E o que eu mais senti, assim, em relação ao jogo, é que dava, não roubava bola, cara. Não pode o Brasil ter 35%. Acelera um pouco. O Brasil 35% de posse de bola. Ninguém tomava bola dos caras. E os caras também não iam pra dentro, não. Não tava tocando. Tinha hora que pegava assim aquele Bob, o Bob deles, não o nosso. Ficava o Bob, o Odegaard, e colava mais o Beck, ficava tocando a bola, voltava pro zagueiro. Aí ia pro outro lado. E o jogo tem diferente, quem assistiu o México e Inglaterra. Isso o primeiro tempo, tá? Aí que eu falo, que apesar de eu não gostar dessa tática do Ancelotti de deixar os caras com a bola, foi muito bem feito o primeiro tempo. Primeiro tempo foi... Os caras praticamente não vieram com perigo no gol. Ficava ali rondando. Teve, acho que são 3 chances realmente perigosas. Uma com o Odegaard, que o Alisson defende. Uma que o Haaland não consegue esticar a perna pra pegar ela. E que eu me lembro, são essas, na verdade, 2 que eu lembro de cabeça no primeiro tempo. Talvez com ressalva tenha mais alguma, mas que eu me lembro são isso. São essas. O Flávio fala que é outro futebol. Quem viu o México e Inglaterra e viu o Brasil e Noruega, são 2 jogos totalmente diferentes. Até o último minuto, intensidade, quebrando. Eu digo, ninguém vai chegar nesse cara com uma bola do Odegaard. E o treinador deles foi malandro pra caramba, tirou logo os 2 caras. Como é o que jogava pro outro lado? Sorlet e o Nusa. Entra o Bob e entra o outro, que dá 2 passos. Ele muda, ele fala assim, não, tá muito lento, o outro lá lento também pra caramba, mas deixou 2 opções assim, e o Bob vai dobrar em cima do Vinícius Júnior. Botou, tanto que mudou o cara aqui entrou, fez o pênalti, porque o lateral mesmo jogando no Borussia Dortmund tá vindo de lesão. Então ele cansou, e o Vinícius tava deitando nele. Aí ele bota o Bob para dobrar, para fazer a primeira marcação do Vinícius. O nome dele, não vou lembrar. Comportava no jogo. O cara que entrou, fez o pênalti, o cara dobrava. E o Vinícius Júnior era o único jogador de força que você via. E o Martinelli, quando pegava. E o Brasil perde esse jogo, fica lento aí. O cara é um monstro. Na transmissão, pra gente assistir, não apareceu pro jogo. Não pega na bola. Daqui a pouco, 2. Ele não precisa pegar muito na bola. Ele não pega muito na bola. Mas isso é papo de quem não vê os jogos do City, tá? Porque o Haaland é isso aí mesmo. Ele tá sempre incomodando a defesa, tá sempre ali pra deixar um zagueiro de olho nele. Esse é o jogo dele. Aí quando você menos espera, ele com um toque na bola fez o gol. Na transmissão, por exemplo, os caras estão falando de Bahia, meu irmão. Pô, o campeonato do cara tá jogando Premier League aí direto, metendo 30 gols por temporada, jogando Liga dos Campeões. Os caras estão achando que ele pegar a bola, vindo bater 3, 4. Pode jogar esse cara ver o ano todo. Assiste o quê? A realidade é essa, não assiste. Quem tava achando que o Haaland ia jogar estilo Messi, construir, tocar em outro e depois pra esse outro
fornecer assistência pra ele finalizar a jogada, é muito maluco. Nunca assisti um jogo do City do Haaland, não. E nem no Borussia Dortmund, tá? Porque era a mesma coisa. Sempre foi isso aí. Eliminatória da Costa do Marfim, ele passou apagado o jogo inteiro, encostou na bola. O cara é literalmente um centroavante, tá? Os caras são malucos demais. Ele foi dominar e a bola entrou. E aí o homem é um monstro pra cabecear, né? Sim. Aí fez Um monstro e o Gabriel Magalhães também deu uma ajudada, né? Porra, ele não subiu. Também não fez menção de desajustar o corpo do Haaland, pelo menos subisse. Não tô falando que ele tinha que alcançar a bola pra dividir o cabeceio com o Haaland, não. Isso aí não ia dar mesmo, pô. O cara é um gigante, Faz isso o tempo todo, o companheiro de time sabe onde ele gosta de cabecear. Mas, porra, pelo menos vai no corpo dele, divide a bola, desequilibra ele no ar, porra. Pelo amor de Deus. Qualquer coisa, só não deixa ele subir sozinho. depois, vê aquele que o Mauro falou. O Durante conhece bem, sim, o Haaland e o Gabriel Magalhães se encontram, ela dois do Haaland. Que o pessoal fala assim, eles vai marcar, porque se conhece, não sei o quê. Pô, eu conhecia o Alex pra caramba, joguei contra o Alex aqui, conhecia, a gente saía, tomava chopp junto, ia pra seleção junto. Não abre o olho pra ele, não. Cabeça. Então. Todo mundo se conhece aí. Todo mundo se conhece. Não. Isso não é, mas aí eu conversei assim, não, tudo bem, achei o Brasil frouxo na marcação, que é o seguinte, irmão. O futuro. O Ancelotti vai continuar, daqui a um mês tem de novo jogo contra a Austrália, né? Dois jogos, né? Dois jogos seguidos contra a Austrália. Deve ter mais jogos, porque é uma data FIFA, que é um novo formato, né? Juntaram duas ali, então vai ser mais longa, pode fazer até os 4 jogos. Mas a princípio eu tô vendo que a princípio é 2 já contra a Austrália. Tá marcado isso, mas pode ter mais. 2 contra a Austrália. Mas que saco, Aí é o seguinte, tem arrasada, vamos lá. Tá lateral esquerdo. O do Flamengo. Alexandre já é veterano, Danilo. Não sei se o Marquinhos continua. Casemiro. Mas dali pegar alguma coisa ali, ó. Tem o Bruno Guimarães, o Danilo, pegar os mais jovens. A entrevista do Marquinhos foi muito boa. Douglas Santos não foi mal. Não, isso que eu tô falando. Então, já arrumando assim, perdeu. Ninguém presta mais, vamos fazer tudo novo. Não, tem aí. Você tem um Hendrick que jogou uma Copa, você aproveita o Estevão, a volta dele. Pô, pelo amor de Deus, os caras que tiver com esse pensamento é maluco, pô. Além de ter, por exemplo, o João Pedro, que não foi, obviamente, próxima Copa, espero que vá. Tem o Estevão também. Pô, o Estevão ali na ponta direita, apesar dele não contribuir muito defensivamente, mano, ia ser outro jogo, cara. Outro jogo, tá? Outro jogo. Mas infelizmente lesionado também, né? Pra ajudar um pouco. Mas o Brasil tem bons nomes pro futuro, cara. Isso é inegável. Pelo menos promissores no momento, né? Organizar, outro time arrumar laterais. Os goleiros. O que eu acho que falta muito no Brasil é meio campo atualmente, cara. Impressionante. E fora as outras que já estão manjadas na lateral e outro. O Alisson, eu acho que foi o melhor jogo. O Bruno falou ontem, foi o melhor jogo dele em Copa do Mundo. 3 Copas, né? Que ele foi. O jogo dele foi o melhor ontem. Não, o Alisson jogou bem. As outras duas quase não Foi o chegaram. melhor. E uma coisa é o seguinte, quando eu falava assim, o Brasil não é favorito. Porque eu vou te falar, o Neymar é a 4ª Copa dele. O Neymar, 4ª Copa do Mundo, tá 16 anos. O Casemiro, 3, já dá 12. Alexandre, 3 também, né? O Danilo, 3. Eu acho que é isso aí. O Alisson, Alexandre acho que é a segunda, né? Marquinhos. Cara, e com todo respeito, que eu não tava fazendo live ultimamente quando o Neymar foi convocado. Eu acho que sim, o Neymar devia ser convocado. E que se o Ancelotti soubesse da lesão dele antes da convocação, não teria sido convocado, né? Mas houve uma falha de comunicação do Santos. Acredito eu, supostamente, que foi uma falha de comunicação. Mas eu também levaria, cara, o Neymar em boas condições, principalmente pro mental da seleção, cara. O Vinícius Júnior desempenhou muito melhor do que o Neymar em campo, porque ele sabia que se perdesse, mesmo que o Neymar não entrasse no jogo, a crítica ia arrumar um jeito de culpar ele. Infelizmente, esse é o peso aí que o Caba carrega. Por outro lado, também eu acho de um mau caratismo danado e uma omissão dos Cabas virar e falar: não, que o Neymar é o rosto do Hexa e que não sei o que tem. Porra, o cara com 32 anos. Não tem essa. Como que eu posso dizer? Esse peso pra carregar mais não, filho. Pelo amor de Deus, tá do cara com 32 anos, quase aposentando, cheio de lesão, não tava aguentando correr um tempo inteiro de jogo. Seja o primeiro ou o segundo tempo. Os caras falam que ele, o rosto do Hexa, pelo amor de Deus, o rosto do Hexa tem que ser o craque do Real Madrid, o Rafinha do Barcelona, que o Hendrick do Lyon, mas pelo amor de Deus, pô, essa na conta do cara não dá, né? Os caras mais envelhecidos, porque eu falo assim, lá atrás, esses caras, tudo mais jovem, e ao lado do Felipe Luiz, ao lado do Davi Luiz, do Thiago Silva, Marcelo, o próprio Fernandinho, Renato Augusto, Hulk mais novo. Era mais difícil, eu achava que ele plantava melhor. Daniel Alves, Maicon. O próprio Luiz Gustavo, que está usando o Atlético Paranaense, era mais novo. Então, eu falo assim, olhando atleta por atleta, Felipe Coutinho, o William, foi muito difícil com esses caras tudo. Porque eu acho que esses caras que eu tô falando têm mais qualidade individual do que o agora. Ia ser mais difícil. Isso você falava antes da Copa, que você falou várias vezes. Que era pior desde o Penta. Se você botar no individual, botar o cara a cara,
E acho que, o Neymar, as críticas todas, eu acho que em algum momento, os caras que podiam dividir essa habilidade com o Neymar, Coutinho, o Willian, que viveu um grande momento, não dividia. Chegava na seleção, não. Foram lapsos, né? Não, era um misto, deixava só. Acho que o Coutinho até... Quando você pega assim, aí vem um monte de coisa, né? E eu estive lá dentro por 4 anos, tive a oportunidade de jogar Copa América. A única coisa que eu joguei na seleção foi a Olimpíadas. Mas joguei tudo. Tudo que se vai, Copa das Federações. Fui vice-campeão, perdendo pro México. Joguei 2. Uma horrível no Japão. Também não tem 4, perdemos até na Austrália. Copa América, joguei de 99, fui a Copa do Mundo. E olhando, Bruno, o Ronaldo Fenômeno, né? Tem 2 títulos mundiais e um vice. O Mbappé tem agora, o Messi. O Messi tem, o Mbappé tem, o Dembélé tem. O Ronaldo só jogava, tomava dura de todo mundo. Ele podia ser o craque a nível técnico, mas liderança nada. Dunga, Maldo Silva, Leonardo, Cal Emerson, o Cafu, todo mundo. Liderança técnica é uma coisa, liderança... Só que eu vi assim, o Neymar, liderança técnica, e os caras que eram líder baixavam a cabeça. Não tô falando que esqueci na mão, não. Mas você percebe que o Neymar não é líder, pô. E aí ninguém, durante esse ciclo todo, não é que eu tô falando que tem que ser inimigo, mas você não vê cobrança, tá tudo muito bom a todo momento. Sim. Tudo muito bom a todo momento. Ah, você não ganhou uma Copa porque deu folga e saiu. Não é isso. Não dá essas brechas, a gente sabe aqui no Brasil como é que é. Não é no sistema europeu, pô. Não é no sistema europeu. Então, algumas coisas assim, porra, 40 dias. Hoje é dia 5, né? 6. Hoje é 6. A Copa começou quando? 11 de junho. 11, não deu nem um mês ainda. Não deu nem um mês, né? Isso pro Brasil passou de fase. Sim. Outras ficou antes, Holanda, Uruguai. Alemanha. Quando eu falo que é 40 dias é só pra quem chega à final, e com 20 dias já com folga, com não sei o quê, papapá, e pegando seleções que você tem que ganhar, é obrigação. Então, você vai ver o que vai aparecer de coisas aí, quando se perde. Não tô falando que lá em 2002 foi tudo maravilhoso, não. Teve uns mas ganhou. Ganhou, acaba. Sujeira por debaixo do tapete. Mas que nem a Alemanha do agora, que Matheus botou a boca. E outra coisa, eu acho de um mau caratismo também os cabos não parar pra dar entrevista, né, cara? Porra, o único que eu vi dando entrevista foi o Casemiro, mas também não fiquei vendo as entrevistas, não. Mas eu vi um vídeo dos caras tudo passando direto na zona mista ali. Que eu não sei também se alguém parou, porque eu não vi o vídeo todo, tava cortado, talvez tenha parado, mas principalmente o Ancelotti não ficar pra dar entrevista ali, cara. Impressionante, tá? Ficou todos os outros jogos, apesar de eu ouvir gente falando que ele não gostava de ficar e tal, mas é obrigação do cargo dele, né? Ele tem que ficar. E agora que perdeu, vazou fora. Aí fica fácil, né? Não que ele tem que ser demitido amanhã. Acho que não. Acho que o mal do Brasil é demitir o técnico muito cedo. Mas... que é uma omissão do cargo dele, das funções dele, pelo amor de Deus. Todo mundo, eu não tô falando que teve isso no Brasil, mas achei esquisito, com menos de 15 dias de Copa do Mundo, 2 folgas longas. 2 folgas longas. Depois do jogo do Japão, veio com 6 horas. E eu tava fazendo as folgas, não era pra voltar pro hotel, não. Como é que você vai pra Copa do Mundo e não volta pro hotel, pô? Passa a noite fora, né? Passa a noite fora do hotel da seleção. Tá na Copa do Mundo, pô. É por isso que perdeu, que não, tô falando que mais essas bestas não dá. São fatores que entram na conta. Eu liguei pros caras e perguntei, em 2002 tinha folga? Tinha. Filipão falou 3 horas de folga, 4 horas. Pode sair pra jantar e voltar, junto todo mundo, vocês estão na Copa do Mundo. E tem mais, vocês vão sair, ver o que vocês vão fazer nessas 4 horas, hein? Porque tá todo mundo de olho em vocês. Eu lembro bem. Cara, é o que eu vi, eu acho que foi o Cafu falando quando ele foi no Flow. Ele foi no Flow. Eu não lembro quando que ele foi no Flow. Eu acho que eu vi foi num corte também, não tenho certeza. Mas acho que não foi ao vivo, não. Eu vi num corte. Ele falando que os caras tiravam 40 dias na época dele, tirava os 40 dias e falava, ó, vocês vão ficar com saudade, vai que não sei o que tem, mas quando você voltar pro Brasil, você vai ser campeão do mundo, cara. Sua filha vai olhar pra você, né, tudo mais e tal, falar, ô papai, você é campeão do mundo e tudo mais. Mas parece que os caras não tá nem aí, né, velho? Jogam numa partida, nada. É óbvio que eu acho que os caras querem também, né? Não tem como não querer, pô. Os caras tão vestindo a camisa da seleção. Mas parece que pra eles, sei lá, ganhar, ganhou, perder, perdeu. Eles querem ganhar, mas também se perder não tem problema, tá ligado? Não sei, parece. Quando o Filipão falava isso pra nós, 4 horas, depois do jogo, tem 4 horas, não quer jantar no hotel, quem quiser ficar 4 individual. Mas vê o que vocês vão fazer na rua, que vocês estão jogando uma Copa do Mundo. Tá todo mundo de olho. Não tô falando que os caras fizeram merda. Sim. Mas foi Os caras. Né? Os caras. Os caras daqui. De agora. Tava no 2002. 2002. Os caras. Nós ganhamos. Ganhou. Teve gente que 4 horas fez estrago. Mas ninguém viu, mas nós sabemos. Ganhou, jogou o lixo pra debaixo do tapete. Isso. Ganhador conta a história. Você viu que eu te perguntei isso aqui antes de acontecer. Eu falei, Fábio, você fez quantas Copas? Você é uma folga tão longa assim? Eu te perguntei aqui no programa. Foi. Porra, mas pode sair. Eu vi jogador em casa alugada, pô. Com a família. Você tá dentro de uma Copa do Mundo, pô. Isso tira a concentração de uma certa forma, né? Cadê os ingressos? Os amigos tá aí. Não sei o quê, papapá. Ah, não, eu tenho um staff do cara, não chega. Mentira. Tudo centraliza. Ninguém tem o dinheiro, pô. Ninguém quem manda. E aí tira o foco, né? Acaba querendo não tirar do Porque, foco. ó, o Bruno cuida de tudo pra mim. Não quero que chegue nada. O Bruno vai dizer, ó, Bruno, como é que tá? Ó, os ingressos do mundo tá aqui, o Flávio vai pra lá, o seu tio tá ali, a sua mulher tá aqui, suas crianças. Vai falar comigo. Sim. Pô, mas eu acho que os caras, por exemplo, antes da convocação sai uma pré-lista. É chamar todo mundo, ó. Os senhores se comprometem nos 40 dos 40 dias que a Copa se iniciar até o final, se chegarmos na final,
de ficarem em concentração com o único foco exclusivamente de ganhar a Copa do Mundo, sim, a gente se compromete. Pronto, os caras ganham muito bem pra isso, mano. Pelo amor de Deus, parece que é criança, tá ligado? Tem que falar, não faz isso não, meu filho, não pode. Porra, um bando de cavalo velho. Não fica tudo no escuro. Eu não tô falando que é por isso, não, mas é algumas brechas que não pode dar. E a brecha maior foi dentro do campo ontem, não ter pegada. Não teve pegada nenhuma. Noruega, 65% de posse de bola. Noruega. E dando chutão. O que teve chutão pro Haaland lá, tem um lance lá que o Odegaard quase faz o gol lá, que o Haaland, você não falou ontem no programa, Haaland forte. Que o Haaland, que o Alisson pegou. No primeiro tempo ainda teve muito pro Sorloth também. Não, acho que essa bola foi o goleiro que meteu. Não, e ainda com um monte de bola longa. Acho que essa bola foi o goleiro. Então, não teve só essa, teve várias. Os caras ganhou também. Mas não era toda hora. Teve bola e você tem 65% de posse de bola, pô. Então, pra mim, não foi susto nenhum em relação a tudo. A pegada de. Se livrou muito da bola o Brasil, né? Ô, Bruno, quero ouvir sua análise também sobre essa derrota da seleção brasileira. É isso que eu falo. Se tivesse o Paquetá ali no meio do campo, eu acho que o Brasil teria se livrado menos da bola, que ele conduz melhor o jogo, cara. Ele consegue. Ele faz mais ou menos o que faz o. Talvez o Odegaard ainda jogue melhor defensivamente. Talvez não joga. Mas é porque o Paquetá é mais o cara do passe, achar quem tá passando, ver o Vinícius Júnior em posição melhor que outra pessoa não veria. Mas mesmo assim, ele também conduz bem o ritmo do jogo. Eu aproveito do meu boa tarde agora para informar pra você. É porque o Vamp fala, a gente escuta aqui, né? O cara que viveu a experiência. Ontem eu não tava aqui, então podia. Hoje você pode Mas eu vi todo o programa que eu vi o que o Bruno falou, que vai falar. Não, mas eu parto sempre do princípio. É bom demais. Pra quem tem a experiência, pra quem viveu, e você, Vamp, que faz análise sempre muito certeira, porque você não acertou o placar do nada, você chutou e palpitou, não. Foi tudo que você observou dessa Eu seleção sei brasileira. aqui não, a cena tem. Como é? Quando ninguém acerta. Acumulado, eu vai lá e pau. Aí eu não acerto. Aí tu ia ver se tu ia ver pro pitch meu aqui. Eu bota a cara dessa coisa. Bora, se a gente botar de fé, pra mim com a família aqui, que eu tô em Curaçao. Curaçao tá Você ia reservar um quarto, né? Todo mundo, vem a planta toda pra cá. Porque eu vou botar o pitch daqui, com os amigos tomando tequila, tomando uísque. Nada enfim. Não, você tem todo o direito de se alongar nessa, porque, de fato, tem a experiência, tem a análise, é importante a gente ouvir ainda mais num momento como esse de eliminação da seleção brasileira. Bruno, então quero ouvir também sua análise sobre o que foi esse jogo, o que faltou na seleção brasileira, quais foram as principais falhas, qual que é o caminho dessa eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Bom, boa tarde a todos. O Vampeta falou uma análise excelente, né? Eu concordo com tudo que ele falou e assim, principalmente de que hoje há um equilíbrio. Acho que não foi uma derrota assustadora. Acho que ninguém ficou chocado, assim. Pelo menos as pessoas que acompanham mais futebol, né? A Copa, ela abre para mais pessoas que não acompanham o dia a dia. E outro detalhe, tá? Essa Copa do Mundo, mais do que as outras até, eu também, a de 2022, eu achei bem balanceada, mas essa Copa tá sendo muito bem balanceada, cara. É impressionante como o futebol tem sido balanceado cada vez mais, né? Óbvio, você tem alguns times e algumas seleções que se destoam do resto, né? Se destoam do resto. Mas, no geral, o futebol é bem balanceado. Você vê aí, por exemplo, um México ontem que jogou de igual para igual com a Inglaterra, pô, que no papel dá um couro no time do México, mas jogou de igual para igual de sair faísca no campo. Parece um jogo de Sul-Americana. Parece um jogo de Libertadores. Mas é impressionante, né? Como é que essa Copa Cabo Verde rivalizando com a Argentina, pelo amor de Deus, cara, é bom e ruim pra nós ao mesmo tempo, porque o Brasil ganhava quando o futebol ele tinha mais disparidade, né? Que a gente tinha os craques e tudo mais, a gente ganhava no individual, porque o coletivo não compensava os talentos individual que a gente tinha. Também porque também tinha uma base técnica como um time melhor também, mas pesava muito no individual dos craques que residiam aqui na seleção brasileira. Mas hoje em dia, pra você ver, o Japão é uma seleção que como diz, poderia muito bem ter ganhado da gente. Assim como a Noruega fez, eu acho que o Japão... É que agora é meio difícil falar, porque o Japão perdeu pra gente e a Noruega ganhou. Mas eu achei muito plausível do Brasil se fosse ao contrário, o Brasil poderia muito bem ter ganhado pra Noruega, se invertisse, por exemplo, a ordem dos dois jogos. O Brasil ganhar da Noruega e perder pro Japão. Não duvido, não. Pra você ver como é que tá tão bem balanceado. Coletivamente, o Japão é um time melhor do que a Noruega. Obrigação de saber como tá a seleção, como tá. Então, eu acho que talvez essas pessoas se assustaram um pouquinho mais. Mas quem acompanha o futebol mais diariamente, que é o nosso caso, que trabalha com isso, outras pessoas que não trabalham com isso, mas que gostam, acompanham, acho que não ficaram assustados. Claro que o Brasil poderia passar. Mas o que eu quero dizer que não ficou assustado, porque realmente é muito equilibrado. Um detalhezinho a favor, podia dar Brasil, que faz gol de pênalti, ou faz aquele gol com o Hendrick, podia passar o Brasil. Mas passando a Noruega, acho que ninguém acho que tá nessa mesa ficou, nossa, que coisa, tô chocado com isso. Não, todo mundo sabia que havia esse risco. Que era um confronto equilibrado, porque a Noruega tem um grande artilheiro, esse cara era perigoso, ele meteu 2 gols e a Noruega passou. Eu concordo muito com a questão da pegada, que aí você pode ter a opção, a estratégia, mas para isso você também tem que atacar a bola, roubar a bola e acelerar. O Brasil, em alguns momentos, até conseguiu fazer isso, mas no segundo tempo, principalmente, assim, foi muito pouco, né? Ficava a Noruega também tocando a bola lenta, o Brasil atrás, esperando, né? Faltou em alguns momentos realmente uma agressividade maior na marcação. Tá bom, minha estratégia é roubar e acelerar. Então, quando passar de certo ponto, eu vou pressionar para roubar e poder acelerar, poder pegar um contra-ataque mais aberto, poder atacar o adversário, incomodar.
um adversário. Porque também, às vezes dá a impressão, quando fala que o Brasil jogou muito atrás e ficou com menos posse de bola, e aí fala muito das substituições, que até acho que as substituições pioraram a marcação, verdade, mas dá a impressão de que o Brasil não era atacado em nenhum momento. E era. Era, mas com muito pouca objetividade, cara. Sinceramente, eu, pelo menos vendo o jogo, né, minha opinião de mero incompetente aqui e mero burro, senti que o Brasil levava muito pouco perigo, a Noruega levava pouco perigo ao gol do Brasil. Eles ficavam com a posse de bola, é verdade, tinham mais ação mais controle do jogo, é verdade, mas muito pouco perigo objetivo. Eu acho que o Brasil no primeiro tempo levou mais perigo ao gol da Noruega, mesmo com menos posse de bola, do que a Noruega levou ao gol do Brasil com muito mais posse de bola. Pelo menos ao meu ver, né? Pode ser que eu esteja errado também e tô maluco, mas eu acho que o primeiro tempo do Brasil, pro que se propôs a fazer, e levando em consideração que não tinha o Paquetá, que é quem dá o controle de jogo pro Brasil, por assim dizer, no meio campo, eu acho que fez muito bem, cara. Fez muito bem. O primeiro tempo fez muito bem a proposta do que tinha, do que se entrou pra fazer, entende? Dá a bola pros caras, deixa eles ficar circulando a bola, sem muita objetividade, vai chegar uma vez ou outra, mas a gente tá bem encaixado a marcação e vamos jogar no contragolpe. Assim foi feito. Conseguimos um pênalti que infelizmente não foi convertido, né? Talvez se fosse, a história teria sido diferente. Mas também outras chances, que infelizmente também não teve tanta, como eu posso dizer, não teve nenhuma conclusão decente do Brasil, né? Que é o gol. Fora isso, não teve muita coisa a se dizer também não, né? Primeiro tempo bem ok, porque se dispôs a fazer o Brasil. Agora, o segundo tempo foi horrível. Esse lance que o Vamp falou, do Haaland dividindo com os zagueiros e a bola sobrando pro Odegaard bater e o Alisson pegar. Não, foi antes das substituições. Teve uma outra ótima defesa do Alisson, que também foi antes das substituições. Então, assim, o Brasil tava mais atrás e até tava um pouquinho mais seguro. Só que, assim, não era totalmente seguro. Do mesmo jeito que podia ter saído o gol do Endrick, podia ter saído o gol do Odegaard nesse lance. Podia ser 1-0 pra eles também. Então, assim, o Brasil, ele é uma seleção que é muito parecida com várias. Mas o gol do Endrick, ele é no segundo. O gol que não saiu do Endrick, eu acho que é no segundo tempo, não? Ou eu tô maluco? Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que o quase gol do Endrick que ele chuta pra fora já é no segundo tempo. Se não me falha a memória, é isso. Primeiro tempo, eu acho que não teve substituições. E do mesmo jeito que ela caiu para a Noruega, poderia ter passado, como poderia ter caído no Japão. E realmente ali o Japão retraiu demais. Mas o Japão talvez não teve a confiança de tentar atacar um pouquinho mais. Só que o Brasil ganhou do Japão na última bola. O Brasil pegou o Marrocos e não ganhou. O Brasil ganhou de duas seleções que eram mais fracas mesmo, o Haiti e a Escócia. Quando pegou seleções que estão nesse bolo, assim, junto com o Brasil, foi um empate com o Marrocos, uma vitória na última bola com o Japão e uma derrota para a Noruega. Até mostra bem esse equilíbrio. Contra três seleções que hoje não estão muito distantes do Brasil, uma vitória, um empate e uma derrota. Mostrando assim, que é um equilíbrio mesmo. Ganhou de um, empatou com a outra, perdeu para outro. E nenhuma delas foi um massacre. Até o momento mais desequilibrado nesses três duelos foi aquele início de Marrocos só, depois estabilizou. Sim. Então, assim, o Brasil chega e além disso, eu acho que esse equilíbrio se deve à globalização, que a gente já falou várias vezes. No caso do Brasil, um pouco mais enfraquecido como equipe, porque foi um ciclo muito tumultuado. O nível do futebol tá mais parelho como um todo, né? Foi uma seleção que foi sendo formada durante a Copa, e nesse caso também, acho que, já concordando muito com o Vampeta, eu tinha alguma dúvida sobre 2014, mas já em outro programa o Vampeta me convenceu que 2014 era melhor que essa. Ele falou que tinha Daniel Alves bem, Marcelo, tinha o Neymar bem, tinha o Silva. Sim, Neymar jovem, bem voando, Marcelo e Daniel nas laterais, até não foram bem na Copa, mas era o lateral do Barcelona e o lateral do Real Madrid, dois dos melhores do mundo. Thiago, um dos melhores zagueiros do mundo. Se não me falha a memória, em 2014, o Daniel Alves e o Marcelo já eram os melhores laterais do mundo. Mas teve eu não lembro se em 2014 já. Mas pra não ser muito otimista e falar que em 2014 eles já eram, mas de 2016, 2015 ali, a gente tinha os dois melhores laterais do mundo. Que era um na direita e um na esquerda. O Marcelo na esquerda e o Daniel Alves na direita. Muita gente vai falar que defensivamente o Marcelo pecava muito, mas na minha humilde opinião, cara, pra mim, ali a gente tava bem de lateral, tá? Com todas as políticas, as políticas não, com todas as cagadas extracampos que a gente sabe aí que já ocorreu futuramente, né? Mas em futebol jogado, ambos ali desempenhavam um bom nível, você tá doido? Pra o que a gente tem hoje em dia, praticamente ninguém de lateral que possa se dizer que chega pelo menos no nível desses caras, tá maluco. Então aquela seleção era melhor. Porque se a gente olhar do meio pra frente, você tem o Vinícius Júnior, beleza? Acho que é uma seleção hoje que espelha muito o que a gente tinha na lateral. Eu não sei, é que eu realmente não lembro se em 2014 eles já estavam nesse nível de futebol. Mas
uma seleção que espelha mais ou menos os laterais que a gente já teve é Portugal hoje. Que tem um lateral Nuno Mendes, que é o melhor lateral esquerdo do mundo, e o Cancelo, que, assim, provavelmente não é o melhor lateral direito do mundo, provavelmente não é, mas tá ali no top 5, top 10. Top 10 com certeza, top 5 eu não sei, mas top 10 com certeza, pô. Um dos melhores atacantes do mundo do Real Madrid, que fez uma boa Copa. Ali, vamos pegar o time de ontem, né? Os outros 3 atacantes, vamos dizer, eram Ryan, Martinelli e Matheus Cunha. Não tô falando que eles são ruins. Eles são bons jogadores. Ninguém chega numa seleção, numa Copa do Mundo ou numa Premier League, como os 3 estão na Premier League, 2 deles em clubes grandes, o Matheus e o Martinelli, e o Ryan daqui a pouco pode estar no clube grande também. Ninguém chega nesse nível se não for bom jogador. Lógico que eles são bons. Mas já colocando na elite, caras que chegaram numa elite. Dentro dessa elite, eles são normais. O único diferente é o Vinícius. E o Neymar já foi, esse cara é diferente. Hoje não é mais porque tá mais velho, lesionado. O Estevão tem o potencial de ser, o Endrick tem o potencial de ser, o Estevão não esteve na Copa. O Rodrigo já teve seus momentos nessa elite, mas também se machucou. O Rafinha teve seus momentos, faz parte hoje dessa elite, mas o Rafinha machucou no segundo jogo e não fez um bom primeiro jogo. Então, dos que sobraram, também por causa das lesões, é o Vinícius. Os outros estão numa elite, chegaram numa grande liga, numa seleção, mas são normais já dentro desse Bruno, e outra coisa, Bruno, e rezar porque o Vinícius jogou bem a Copa, viu? Sim. Porque, olha só, o Vinícius chega com desconfiança. Sim, sim. Imagina só o Vinícius Júnior. Se não rende, como seria essa seleção? Seria muito pior. Sim, talvez se enrolasse, perdesse para Marrocos, que o gol que o Marrocos ele arrumou, aquele gol, podia se enrolar na Escócia. Descambasse numa situação ainda pior, né? O Vinícius não chega com essa moral toda pra Copa do Mundo. Ele salva Confiando. essa instabilidade. E eu acho que o que salva muito do mental do Vinícius Júnior é saber que tem o Neymar ali, que qualquer coisa a galera pelo menos vai dividir a culpa dele. Mesmo o cara não entrando, vai ter uma parcela de gente que vai criticar ele, tá ligado? Com todo o extracampo que tem e tudo mais, mas sempre tem, né, cara? E não querendo puxar sardinha também muito pro Neymar, né? Porque Neymar extracampo não dá muito pra defender o cabo, né? Mas assim, no futebol jogado, tem muita gente que critica o cara sem necessariamente ser culpa dele, tá ligado? Né? Instabilidade da seleção brasileira. E foi. Tá bom, bem ok, rapaz. Eu achei que os caras iam esculhambar mais, mas foram bem sucinto nas análises.